O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 20 em diante, ele diz algo que chama muito a atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Não dá mais tempo para brincar de cristianismo. Não dá mais tempo para brincar com a palavra de Deus. É tempo de nós nos posicionarmos diante daquilo que temos crido e aprendido de Deus através da sua palavra. Espero em Deus que Cristo não tenha morrido em vão pela sua vida, porque ninguém suportou o que ele suportou para que a pessoa possa viver uma vida de derrota. Não, ele morreu para que você possa tomar posse da sua vida eterna e viver como um vitorioso, como uma vitoriosa. Se isso não tem acontecido, reveja os parâmetros pelo qual você tem guiado a sua vida. A palavra do Senhor, lá em Salmo 119, versículo 133, diz: guia, Senhor, os meus passos de acordo com a tua palavra. Então, examine-se a sua vida. Veja aquilo que você tem feito e o que tem praticado, se está em alinhamento com os céus, se está em alinhamento com a palavra de Deus, se está alinhado com a vontade do Senhor. Não basta simplesmente falar de Deus, confessar com os seus lábios que o ama, que Ele é importante, que Ele é tudo para você, ou para mim, ou para nós, quando muitas vezes o negamos pelas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas vão falar muito daquilo que nós somos em Cristo. As nossas atitudes, elas vão revelar muito daquilo que nós somos em Cristo. E se isso não está acontecendo, é bom a gente rever os nossos valores e princípios e aquilo que acreditamos, porque Jesus jaz às portas e está bem próximo à sua vinda. Jesus jaz à porta e Ele bate, e aquele que ouvir a sua voz, a voz do Espírito, se permita que Ele entre e possa mudar a sua vida. Não há mais tempo de brincar de ser cristão. O diabo não está brincando de diabo. Jesus está voltando. A igreja, ela precisa tomar o seu papel diante da sociedade, ou entender o seu papel diante da sociedade. A igreja precisa tomar para si as rédeas daquilo que é palavra de Deus. A igreja, ela é orientada e ela é capacitada pelo Espírito Santo para manifestar a glória do Senhor. É tempo da igreja confrontar os seus membros com aquilo que tem feito e praticado. Não dá mais para estar passando mão na cabeça de membros que querem viver uma vida desproporcional àquilo que a palavra de Deus orienta. Não dá mais tempo de criar meninos ou meninas, homens ou mulheres mimados. É tempo de nós deixarmos as coisas de menino e tornarmos-nos adultos, se é que nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não dá para viver o tempo todo sendo carregado nos braços pelo Espírito Santo, sem querer amadurecer, sem querer crescer, fazendo com que pequenas picuinhas quebre o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. É preciso
nós termos atitudes. Não dá mais para construir relacionamentos que não seja baseado nos princípios e valores da palavra de Deus. É triste hoje ver os relacionamentos que são construídos dentro da igreja têm mais aparência do mundo, ou tem na sua totalidade a aparência do mundo do que de Cristo. Se vive hoje como se fosse no mundo, não se dá mais ouvido à palavra de Deus, não se quer mais pregar a palavra de Deus, não se quer mais ler a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Cada um que ande segundo as suas ímpias concupiscências. Pessoas que vivem juntas sem estarem casadas oficialmente, têm oportunidade de fazerem isso, mas se recusam porque preferem viver nos padrões mundanos. O mundo diz que casado é aquele que bem vive, e vivem nessa mentira, nesse engano do diabo. Não dá para aqueles que querem ter uma vida plena com o Eterno, viver distante dele através daquilo que a palavra de Deus abomina. Vivemos hoje um tempo onde as ideologias têm adentrado dentro da igreja e se defendem mais partidos do que Cristo, se defendem mais coisas mundanas do que a palavra de Deus. E nós vivemos hoje nesse emaranhado onde a igreja não tem mais sido referência, tem perdido a sua credibilidade. É tempo de nós restaurarmos. É tempo de vermos onde temos caído, onde temos falhado e voltarmos ao primeiro amor. Enquanto há tempo, igreja, se converte ao Senhor, igreja. Restaure o seu altar de comunhão com o Eterno. É tempo de santificar-se. Não dá mais para ter namoricos dentro da igreja, ficando como o mundo fica, vivendo como o mundo vive. Não dá. Tudo que é pecado, tudo aquilo que rompe a sua comunhão com Deus, se afaste urgentemente, pois Jesus está voltando. Não queira viver uma vida mundana achando que porque prega bem, porque ora e faz milagre, isso agrada. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se você tem recebido de Deus o dom de cura, o dom de pregar, o dom de orar, bênção, isso não é seu, é dom de Deus. Ele não vai dar e está tomando, não. Mas vigia, terra, vigia. Terra, ouve a palavra do Senhor, te converte e te volta. Ande de acordo com a palavra de Deus. Veja o que ela diz e o que você tem feito contrário. Se volte urgentemente, porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus vai cobrar de nós, igreja, a responsabilidade daquilo que nós temos que fazer e não temos feito. Temos negligenciado. Temos feito as coisas para não magoar um irmão ou a irmã, para que ela não saia da igreja e aceita os pecados dela, as atitudes erradas dela. É tempo de nós nos posicionarmos. Moisés diz ao povo: diante de vós eu coloco o caminho da vida e o caminho da morte. Mas você vai ter que saber escolher. Escolha, pois, a vida para que viva. Mas a igreja de Deus, ela precisa ter posicionamento. Não dá para a igreja viver apoiando valores e princípios que vão de encontro à palavra de Deus. Não dá para a igreja ser favorecida e defender coisas erradas. Bênção. A riqueza do mundo é inimizade a Deus. A amizade do mundo é inimizade a Deus. As riquezas que o mundo tem atraído para si muitas vezes são frutos de iniquidade. E essas riquezas, elas não agradam a Deus. A igreja de Cristo, ela é dependente do Senhor, ela é dependente do Espírito. É tempo de nós voltarmos a rever os nossos valores. É triste ver que muitas vezes os cristãos têm sido mais fofoqueiros do que o mundo, causando desunião, desavença, falta sabedoria, falta discernimento, porque não vigia. Lá em Levítico capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz: não ande como um mexeriqueiro no meio do seu povo, não ande como um fofoqueiro, não cause divisões entre o povo de Deus.
A palavra do Senhor, ela diz lá em Romanos, e se depender de vós, seguir a paz com todos. E a discórdia, a desavença. Tudo isso baseado em que princípios do mundo? Porque dessa palavra, não. A igreja de Cristo, a sua base é o amor. A gente pode discordar de ideias, de pensamentos, mas as nossas amizades, elas muitas vezes têm sido ceifadas porque não concordamos com aquilo que o outro pensa. E o cristianismo, onde é que fica nisso? Não concordamos com as autoridades que são constituídas, que são eleitas. Ao invés de orarmos, amaldiçoarmos, criamos bordões para julgar. Quando lá em Romanos também diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus, o papel da igreja é orar, e ao invés de orar tem amaldiçoado, tem sido praguejadores, tem sido murmuradores, tem sido blasfemos. Deus vai cobrar de nós, não atraiam maldição diante daquilo que sai da sua boca. Examinai as Escrituras, disse Jesus, porque cuidais ter nela a vida eterna, pois é ela que testifica dele. Que Cristo se faça conhecer através de você, das suas atitudes. É triste ver o que hoje tem se tornado o cristianismo. Se vive um cristianismo sem Cristo, pautado cada um na sua própria verdade, sem examinar a Bíblia, sem trazer a palavra de Deus como a base de toda a doutrina. O apóstolo Pedro, ele disse, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, se alguém ministrar, ministre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo o Senhor seja glorificado. E cada um, muitas vezes, pega o padrão do mundo, o formato do mundo, onde lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2 em diante, ele diz assim, não vos amoldeis aos padrões do mundo. Né? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos amoldar. Né? Ele diz assim, o contexto todo é, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde ao mundo, igreja. É tempo de crescer, é tempo de dar testemunho. Sensualidade dentro das igrejas, imoralidades, homens casados dando em cima de mulheres, mulheres casadas dando em cima de homens, andando de forma sensuais para fazer com que o outro possa ser induzido a pecar. Igreja, vigia, igreja. Ser santo. Entenda o seu papel, o seu lugar não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem. Chega desse tipo de cristianismo que se fala, mas não se vive. Chega de falar de santidade quando não vive a santidade. Não vive os valores pelo qual a Bíblia estabelece como um padrão de santificação para o homem. Não se dá mais lugar ao espírito, mas à carne. Cada um quer aparecer em vez de Cristo aparecer através de você. Ser cristão é ser uma pequena miniatura de Cristo. Então se permita fazer com que ele brilhe. Examine-se. Veja onde você tem sido canal de maldição na sociedade, por aquilo que fala, por aquilo que pensa, por aquilo que pratica. E volte-se para o Senhor. Se converta, ainda dá tempo, enquanto ainda há tempo. Pois o Senhor Jesus, ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, benção, não basta simplesmente falar, é preciso viver. Como é lindo, já várias vezes eu repeti nesse texto, né? Quando Pedro nega Jesus pela última vez, aqueles que estavam ali dizem, não, verdadeiramente você é um deles, porque a sua maneira de falar lhe denuncia.
É impossível conhecer a Cristo e viver com os padrões mundanos. Se permita, irmão, minha irmã, se deixar ser tratado pelo Senhor, tenha um encontro com Deus, mude a sua vida, mude a sua história. Jesus está voltando. Crentes de mal de um com o outro não se falam. Crentes levando picuinha de um para o outro, gerando contenda, em vez de aproximar, de fazer com que vivam em paz, vai causando divisão, construindo muros ao invés de pontes. Crentes ou líderes também, que vivem de mal um do outro, brigando um com o outro, disputando um com o outro, em vez de manifestar a glória de Deus, o amor do Senhor. Me desculpe pela misericórdia, não gosto de falar de liderança. Mas se nós queremos ser santos, nós precisamos dar passos de fé. Se nós queremos viver um verdadeiro cristianismo que possa impactar o mundo, nós precisamos ser exemplo, precisamos ser sal e luz. Houve um tempo na consagração do templo, na restauração, se não me falha a mente, no tempo do rei Ezequias, em que os levitas eles foram encontrados mais santos do que os sacerdotes. É tempo de nos limparmos. É tempo de vermos aquilo que temos feito ou onde temos falhado. Jesus te ama muito. Não deixe que a morte de Cristo tenha sido em vão, não. Você não está aqui diante de uma pessoa perfeita. Eu luto para que cada dia mais eu possa ser melhor do que o dia de hoje. Que amanhã eu possa ser melhor do que o dia de hoje. Que hoje eu possa ser melhor do que o dia de amanhã. E você pensa que é fácil? Não. Todos os dias sou tentado, todos os dias sou desafiado. Todos os dias eu preciso renunciar à minha vontade, aos meus desejos. Não pense que eu não me ire, não. Não pense que às vezes dá vontade de você sair a tapas em determinadas situações, como todo mundo. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo dentro de nós, ele nos dá o domínio próprio. Ele nos controla. Ele faz sufocar os meus desejos para que os de Cristo sejam aflorados. O amor, a bondade, a misericórdia, o perdão. De ver determinadas situações, injustiças sendo feitas, praticadas, leis injustas sendo aprovadas. E sobe aquela ira. E o Espírito nos ensina a orar, ore pelas autoridades, abençoe. Faça com que Cristo seja manifesto através dele, mude através das suas orações. Não é fácil, não. E ser cristão é isso. Hoje se prega um cristianismo muito fácil, que se pode fazer tudo. Se pode namorar e ter relacionamento e viver e a igreja acolher. Se pode tudo, mas não se pode tudo, não. Jesus está voltando. E ele mesmo disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja a sua vida, examine. O inferno é uma opção, é uma escolha, assim como o céu, assim como Jesus. Escolhi Jesus por opção, por desejo, por amor. Então, se você escolheu Jesus, procure andar como cristão, procure viver como cristão. Precisa ter atitude de cristão, precisa ser igreja, precisa ser sal, precisa manifestar a sua glória, precisa exalar a plenitude do seu espírito. Não dá para ser cristão sem Cristo, não dá para viver um cristianismo sem Ele. Que o Espírito Santo de Deus ele possa guiar a sua vida. Não dá para viver de fofoca, de mentira, de engano, de discórdia, de divisões, de brigas. É tempo de nós sermos maduros na fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mude a sua história. Mude a sua vida. Jesus está voltando. Enquanto há tempo, se arrependa-se. Se arrependa-se. Jesus está voltando.